colega. É um grande prazer para mim participar em mais esta edição do CODAIP, iniciativa que se deve muito à perseverança do nosso ilustre colega professor Marcos Vachovics, quem quero também saudar, e é com enorme gosto que vou abordar a temática da desinformação na internet. Queria saudar também os demais participantes nesta mesa, o professor Messias Bandeira, aqui presente, e o professor Guilherme Palau Moreno, que se juntará a nós, segundo creio, dentro de alguns minutos. Eu preparei uma apresentação que vou partilhar convosco, esperando que fique facilmente visível. Peço apenas um instante. Espero que estejam a ver bem. Suponho que sim. Mas ainda não está em modo apresentação, ele está com os slides. Talvez assim esteja melhor. Sim. Bem. Ora bom, então, uma palavra antes de mais sobre o objeto da exposição que vou fazer, o que é que se entende por desinformação. Há uma definição que usualmente é utilizada para este efeito e que define esse conceito como a criação, apresentação ou divulgação de informações comprovadamente falsas ou enganadoras, com fins lucrativos ou com o intuito de iludir os seus destinatários. Informações essas que podem causar prejuízo a interesses públicos. Portanto, o elemento central desta definição é a intenção de enganar que está subjacente à divulgação de certo tipo de informações. Essas informações não têm necessariamente que corresponder a conteúdos ilegais. O conceito de desinformação é distinto do conceito de conteúdo ilegal, por exemplo, o discurso de ódio, os conteúdos terroristas, conteúdos sexuais, de abuso de crianças, etc. Esse tipo de conteúdos tem um regime específico que não é necessariamente o mesmo da desinformação, como nós vamos ver. A desinformação, na realidade, não é um fenómeno novo, ela existe praticamente desde sempre, mas a verdade é que a internet e o advento das redes sociais potenciou muitíssimo a sua relevância. Vários exemplos recentes comprovam isso mesmo. O referendo sobre o Brexit, realizado no Reino Unido em 2016, em que uma fortíssima campanha de desinformação contribuiu muito para os resultados desse referendo. As eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, cujo resultado foi também reconhecidamente influenciado por atos de desinformação. As campanhas de vacinação para a Covid-19, relativamente à qual foi divulgada muita informação falsa, com o intuito de levar as pessoas a não se vacinarem. E, mais recentemente, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, em que a desinformação tem sido sistematicamente utilizada como uma arma nesse conflito militar. Bom, o problema que a nós, juristas, se coloca a respeito da desinformação consiste em saber como regulá-la, se é que ela pode ser regulada. E não é fácil responder a essa pergunta, porque nesta matéria estão em jogo interesses muito distintos. Desde logo, o da liberdade de expressão, um valor fundamental em todo o Estado de Direito, em todo o Estado democrático, sem a qual não é possível, na verdade, a formação de uma opinião pública devidamente informada. Mas, ao mesmo tempo, a desinformação põe em causa a integridade do processo democrático, que é gravemente prejudicado pela circulação em massa
de forma sistemática de desinformação, como revelam alguns dos exemplos que mencionei anteriormente. A segurança nacional também é afetada por esse fenómeno e, de um modo mais genérico, o consentimento livre e esclarecido dos cidadãos no exercício dos seus direitos e das suas liberdades, quer no domínio público, quer no domínio privado, também pode ser viciado pela desinformação. Na Europa, essa matéria está sendo objeto de importantes iniciativas da União Europeia. Em 2018 foi adotado um plano de ação europeu contra a desinformação, apresentado em dezembro desse ano. É um documento essencialmente programático, não tem um conteúdo propriamente normativo, mas procura definir os termos de uma resposta europeia coordenada entre os vários Estados-membros que reforce a capacidade dos Estados de fazerem face a esse fenómeno e também de preparar a população europeia e o setor privado para o combate à desinformação. Em Portugal, mais especificamente, foi publicada em 2021 uma Carta de Direitos Humanos na Era Digital, aprovada pela Lei 27 de 2021. Essa lei consagra um certo número de direitos no ambiente digital, o direito de acesso ao ambiente digital, o direito de uso da internet, o direito à privacidade, à neutralidade da internet, à educação para aquisição de competências digitais, à identidade pessoal e à preservação do bom nome, da reputação, da imagem, etc., no ambiente digital, o direito ao esquecimento, direitos relacionados com a utilização de plataformas digitais, incluindo o de receber informações por parte das empresas que exploram essas plataformas, direito à cibersegurança, à proteção contra a geolocalização abusiva, ao testamento digital, etc., etc. Um conjunto muito vasto de direitos, em parte não propriamente novos, eles são expressões de direitos fundamentais que a Constituição Portuguesa já consagra, mas adaptados à realidade da internet. Onde encontramos, efetivamente, um direito novo é no artigo 6º desta Carta, que trata do direito à proteção contra a desinformação. Esse é um direito novo que não existia até recentemente na ordem jurídica portuguesa, e nesse preceito define-se a desinformação como qualquer narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar prejuízo público. Bom, o Estado português, por força desse artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, assume o compromisso de assegurar o cumprimento em Portugal do Plano de Ação Europeu contra a Desinformação para proteger a sociedade contra essa realidade. Consagra-se no artigo 6º o direito dos cidadãos de apresentarem queixas à entidade reguladora da comunicação social, que pode, por seu turno, depois utilizar mecanismos que estão previstos na legislação que a regula, e nomeadamente os mecanismos referentes à apreciação de queixas e à aplicação de sanções para os infratores. Prevê-se também nesse preceito a criação de estruturas de verificação de factos, fact-checkers, por órgãos de comunicação social registados para o efeito, e que poderão proceder a essa verificação de factos que supostamente sejam desinformação. Por força deste preceito, a entidade da regulação da comunicação social pode, portanto, atuar relativamente a atos de desinformação, e isso, naturalmente, pode envolver restrições à liberdade de expressão. A liberdade de expressão pode ser, efetivamente, objeto de restrições nos termos da Constituição Portuguesa, mas o artigo 18 estabelece a esse respeito a exigência de proporcionalidade em todas as restrições e, por outro lado, que elas não diminuam o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Bom,
A compatibilização entre esse artigo 18 da Constituição e a Carta, do artigo 6º da Carta, suscitou dúvidas que levaram o Presidente da República Portuguesa a requerer a apreciação da constitucionalidade desse preceito ao Tribunal Constitucional Português, que corresponde ao STF brasileiro. Entre outros aspectos, o Presidente da República Portuguesa considerou que a definição legal de desinformação seria demasiado vaga, utilizava conceitos muito indeterminados, o que permitiria restrições desproporcionadas à liberdade de expressão em violação do artigo 18 da Constituição. Alertou também para o risco de censura decorrente da intervenção da entidade de regulação de comunicação social e também criticou a regulamentação das estruturas de verificação de factos contidas na lei. O Tribunal Constitucional não chegou a pronunciar-se sobre este requerimento de apreciação da constitucionalidade porque, entretanto, 2 partidos representados no Parlamento português propuseram uma alteração da Carta dos Direitos Humanos na era digital, no sentido de se alterar o artigo 6º. O artigo 6º ficou, por força de uma lei adotada em agosto deste ano, reduzido ao seu número 1, o inciso 1º, como se diria no Brasil, nos termos do qual o Estado português assegura o cumprimento em Portugal do Plano de Ação Europeu contra a desinformação, por forma a proteger a sociedade contra esse fenómeno. Todos os outros números desse artigo foram revogados. No entanto, o artigo 6º continua a conter uma epígrafe que refere o direito à proteção contra a desinformação. E, portanto, aparentemente haveria, na ordem jurídica portuguesa, um direito legalmente consagrado a os cidadãos e as empresas serem protegidas contra a desinformação. A verdade é que o conteúdo desse direito não está regulamentado na lei, nem são previstos mecanismos de aplicação efetiva desse direito. Permite-se, sim, a aplicação privada, private enforcement desse direito, pelas próprias empresas que fornecem serviços de internet e as plataformas de comunicação social que gerem, por exemplo, as redes sociais. Mas, por essa via, na verdade, o Estado aquilo que faz é delegar a entidades privadas a sua obrigação de proteger os cidadãos contra a desinformação, o que não é inequivocamente a melhor solução para este problema. Uma decisão proferida em julho do ano passado pelo Tribunal Federal Alemão, num caso envolvendo o Facebook, demonstrou que as políticas adotadas por estas grandes empresas em matéria de desinformação ou de informação ilegal se podem revelar contrárias ao sistema jurídico. No caso, o Tribunal considerou contrário ao princípio da boa-fé, por serem excessivamente restritivas ou, pelo contrário, por serem demasiado laxistas. Os episódios que se verificaram recentemente a propósito da venda do Twitter ao Sr. Elon Musk, que declarou no passado dia 28 de outubro que o pássaro haveria sido libertado, the bird is freed, foi a sua expressão, revelam quão diversificadas podem ser as políticas levadas a cabo por estas empresas no que toca à regulação da desinformação. E a afirmação que logo se seguiu do antigo presidente Trump de que agora o Twitter estaria em boas mãos demonstra bem as consequências que diferentes políticas empresariais nesta matéria podem ter no jogo político que se desenvolve nesse e noutros países. Uma questão que se pode colocar é de saber se será possível aos cidadãos reagirem contra a desinformação por via da responsabilidade civil, exigindo indemnizações por danos dos infratores das regras relativas à informação. A Constituição Portuguesa admite, de facto, a indemnização por danos devido a violações das regras que limitam a liberdade de expressão. Mas é necessário que os pressupostos gerais da responsabilidade civil se encontrem preenchidos para o efeito. E em Portugal, o regime da responsabilidade civil extracontratual é relativamente restritivo, designadamente porque os tipos de atos ilícitos que podem gerar a obrigação de indemnizar estão taxativamente indicados
no artigo 483 do nosso Código Civil, e são ou violações de direitos subjetivos, por exemplo, direito de personalidade, ou violações de disposições legais de proteção de interesses alheios, ou ainda situações de abuso de direito, aqui por conjugação com o artigo 334 do Código Civil português. Frequentemente, a desinformação não se enquadra em qualquer destas categorias. Portanto, poderá ser difícil, efetivamente, invocar uma pretensão de indemnização a propósito da desinformação. A isto acresce a circunstância de que a Lei Portuguesa do Comércio Eletrónico de 2004, que transpôs a Diretiva Europeia sobre esta matéria, consagra a favor dos prestadores de serviços da sociedade da informação certas isenções de responsabilidade civil, que foram essenciais à época para que a internet pudesse florescer. Se essas empresas que se limitam a transportar ou hospedar conteúdos pudessem responder pelos conteúdos que transportam ou que alojam, sem conhecer o seu conteúdo, poderiam não ter condições económicas para funcionar. Mais recentemente, entrou ou foi publicado na União Europeia o Regulamento dos Serviços Digitais, o Regulamento 2022/2065, publicado na passada semana no Jornal Oficial da União Europeia, que entrará em vigor em fevereiro de 2024. Bom, poderá perguntar-se se este regulamento irá alterar alguma coisa no que toca à responsabilidade dos prestadores de serviços da sociedade da informação. Na verdade, ele mantém as isenções de responsabilidade. Esse é um aspecto crucial para a viabilidade económica dessas empresas, pelo menos quando elas não tenham conhecimento da ilicitude dos conteúdos que transportam ou que alojam, ou desde que reajam prontamente quando notificadas da sua ilicitude. Mas este regulamento veio acrescentar ao regime que já existia um conjunto importante de novas obrigações acessórias a cargo dessas empresas, nomeadamente obrigações de informação aos seus usuários sobre a possibilidade de moderação de conteúdos que as suas políticas internas consagram, a possibilidade de acederem a notificações que lhes sejam feitas por sinalizadores de confiança que os informem de informações erradas ou enganadoras que sejam colocadas nas suas plataformas, nas suas páginas de internet, o dever de suspenderem durante um período razoável a prestação de serviços aos seus usuários que forneçam com frequência conteúdos manifestamente ilegais. E ainda, aspecto muito importante, a obrigação dos fornecedores de plataformas em linha de grande dimensão e de motores de pesquisa também de grande dimensão, de identificarem, analisarem e avaliarem os riscos sistémicos resultantes da sua atividade, designadamente em virtude dos impactos negativos que a desinformação possa ter no discurso cívico, nos processos eleitorais e na segurança pública. Esta é uma obrigação inteiramente nova e de grande importância a cargo dessas empresas. Essas empresas têm, por outro lado, que adotar medidas de atenuação desses riscos, por forma justamente a evitarem que eles se produzem, designadamente através de mecanismos de moderação de conteúdos e de superação de conteúdos que lhes sejam notificados e que tenham caráter desinformacional. Outra característica importante do regime instituído por este regulamento prende-se com a previsão da existência de códigos de conduta facultativos adotados conjuntamente pela União Europeia e por estas empresas, que visem dar resposta a estes desafios decorrentes de conteúdos ilegais e de riscos sistémicos. Em 2022 foi adotado um código de conduta reforçado sobre desinformação, justamente para dar cumprimento a esta disposição.
Bom, os Estados-membros vão controlar o cumprimento pelas empresas em questão das obrigações que este regulamento estabelece e a Comissão Europeia vai poder impor coimas muito elevadas ao incumprimento dessas obrigações, coimas que podem ir até 6% do seu volume de negócios anual a nível mundial. Isto, obviamente, significa que estas empresas ficam sujeitas a um regime regulatório de grande importância em matéria de desinformação. Em suma, o que é que nós podemos dizer sobre este fenómeno e os desafios que ele coloca ao direito contemporâneo? É evidente, em função dos exemplos, designadamente, que referi no início, que as sociedades liberais contemporâneas são hoje muito vulneráveis à desinformação e que esta tem um potencial muito grande de minar os processos democráticos. Isso é um risco enorme para as nossas sociedades. Mas a regulação desse fenómeno também coloca problemas muito difíceis do ponto de vista da conciliação da liberdade de expressão com a proteção dos interesses públicos e privados que são afetados através da desinformação. As vicissitudes que o processo legal sofreu em Portugal nesta matéria ao longo do último ano revelam esta dificuldade de conciliar diferentes valores que aqui estão em jogo. Em todo caso, na ordem jurídica portuguesa prevaleceu a liberdade de expressão, os limites à liberdade de expressão continuam a ser excepcionais. Não há, por enquanto, um direito subjetivo à proteção contra a desinformação, efetivamente reconhecido na lei, com um conteúdo bem definido e suscetível de ser reclamada a sua observância em juízo. Também é difícil conseguir indemnizar as vítimas dos atos de desinformação. A aposta da União Europeia, no que diz respeito à proteção contra a desinformação, parece centrar-se mais no cumprimento pelos prestadores de serviços da sociedade de informação dos seus deveres de diligência que este regulamento dos serviços digitais vem estabelecer e na capacidade desses prestadores de serviços de autoavaliarem os riscos sistémicos inerentes à sua atividade e de tomarem medidas preventivas para os atenuar, nomeadamente através de procedimentos de moderação de conteúdos. E ainda a União Europeia confia muito na capacidade dos organismos públicos competentes de controlarem e sancionarem o não cumprimento desses deveres. Se esta é uma resposta suficientemente robusta para os desafios que atualmente a desinformação coloca às nossas sociedades, creio que é uma questão que permanece em larga medida em aberto. E deixo-vos com uma ilustração, já com mais de um século, de um conhecido ilustrador norte-americano, Frederick Hopper, que publicava em vários jornais americanos muito conhecidos do final do século XIX, e em que visava justamente retratar este fenómeno das chamadas fake news, que não são, na verdade, um problema dos nossos dias, têm longos anos de existência. Por agora, termino a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção.